LVBI11, um dos fundos que mais subiu durante essa semana, mas se a gente pegar um espectro maior de tempo, de 8, 9 meses, vai reparar que a cota dele caiu mais de 20%. E aí, o que está acontecendo? Será que é oportunidade? Será que é só um suspiro eventual? Vamos entender tudo sobre esse fundo que tem 1,3 bilhão de reais de patrimônio líquido, já entregou 0,65 por cota, mas que nos últimos meses vem sofrendo, vem entregando um resultado bem abaixo do esperado. Bora pro vídeo! Começando o nosso vídeo sobre o LVBI11, o FII VBI Logístico, administrado pela BTG DTVM, maior administradora fiduciária de fundos imobiliários, gestão da VBI Real Estate, segmento é logística, mandato é renda e a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da VBI Real Estate, uma empresa criada em 2006, focada exclusivamente no mercado imobiliário, em uma estrutura verticalizada. Então a VBI ela atua na aquisição de terreno, na construção, na elaboração de projeto. É uma empresa aí que atua em toda a operação imobiliária. Possui cerca de 5,2 bilhões de reais sob gestão e duas vertentes de investimento, fundos imobiliários listados e Private Equity. Private Equity, para quem não sabe, é aquele investimento em capital privado, em capital fechado. Em Private Equity, eles atuam nos setores de escritório, shoppings, residencial, logístico e student housing. Possui outros 4 FIIs listados, CVBI11, RVBI11, PVBI11 e o EVBI11. Dados do LVBI11 hoje, a IPO dele em 16 de novembro de 2018 a R$100, pico de cotação R$ 142,99 lá em 7 de janeiro de 2020, vale de cotação R$ 82,70, 18 de março de 2020, e o preço atual dele em torno de R$ 110,50, tá com um PVP de 1. E aí, será que é uma boa oportunidade? A gente vai falar tudo sobre o LVBI nesse vídeo, fica aqui que vale a pena, muito conteúdo, muita informação para você. Então já deixa o like, deixa o comentário, isso é muito importante, isso é muito relevante para o canal e também é muito gratificante para o nosso trabalho. Emissões realizadas já foram 3, a última emissão foi uma oferta a 400 a R$118, sucesso total nessa emissão, captação de 500 milhões de reais, crescimento em 56% do fundo, colocando no top 5 de PL em logística. Com essa emissão, a previsão de cap rate médio das alocações era de 8,5% a 9%. Mas, e aí, começam os problemas. Olha só o que aconteceu no preço do LVBI depois dessa emissão. A gente percebe aqui que ele anunciou o fim da emissão aqui em 1º de outubro de 2020. A cotação estava em R$ 125,49, até aí tudo bem. E aí a gente percebe que hoje ela está aqui embaixo. Para a gente entender esse movimento do mercado, na minha visão são duas razões preponderantes. Primeiro, a gestão ela previa como prazo máximo de alocação dos recursos da emissão 6 meses. Passado esse prazo, ainda são 300 milhões de reais em caixa e apenas 2 aquisições. E além disso, essas 2 aquisições, ativo Jandira e ativo Betim, foram feitas com alavancagem. Importante a gente falar aqui que, segundo a gestão, são só 250 milhões voltados para novas alocações. Os outros 50 milhões se referem a um caixa para possível expansão dos ativos atuais. E o outro problema que, além desse caixa parado, olha o que aconteceu no rendimento do fundo. Até a emissão, ele vinha pagando uma média de 0,64 por cota. Um rendimento até que bem interessante. E aí, a partir da emissão, ele passa a pagar uma média de 0,44, ou seja, uma queda de 0,20 no rendimento por cota. Em novembro foi 0,37. Agora em 2021 começa a retornar um pouquinho, em fevereiro foi 0,47 e agora em março 0,52. Então a gente consegue ver claros reflexos aí de rendimento baixo e caixa muito grande parado. Taxas e rendimentos, taxa de administração e gestão 1,3% do valor de mercado, eu acho uma taxa de administração e gestão um pouquinho alta. Datacom, o dia que você precisa ter a cota para ter direito ao rendimento é o último dia do mês. E a data de pagamento até o 5º dia útil subsequente. O último rendimento dele foi de 0,52 e um acumulado de 12 meses de 6,11%. No acumulado não fica tão ruim, porque como a gente vê, o preço do secundário está muito baixo. XPLG11 entregou 0,59, no acumulado de 12 meses 6,02%, também é um ativo que vem sofrendo no preço. E o HGLG11 0,78, no acumulado de 12 meses 6,44%, um pouquinho acima dos pares. Os melhores momentos do relatório gerencial de março, começando pelo comentário da gestão. O fundo informa para a gente aqui que importantes movimentações de novas locações foram feitas agora em março.
março, locação de 47.157 metros quadrados do ativo Araucária. Primeira observação que eu faço aqui, esse ativo estava 100% locado para DHL e ela já tinha avisado lá em agosto do ano passado que ia deixar um imóvel. Então aqui, ponto para a gestão, foi um movimento muito bom, mesmo antes do imóvel ficar desocupado, eles já conseguiram uma nova locação. O fundo informa para a gente também a locação de 50% da área do Galpão 40 do ativo Extrema. Outra notícia boa foi o contrato de locação de 3.500 metros quadrados no ativo Itapevi. Outra observação que eu faço aqui, pessoal, esse ativo Itapevi também gerava muita preocupação. Ele tinha uma renda mínima garantida até dezembro do ano passado e ele tinha uma vacância estrutural forte, em torno de 30%. O fundo não conseguia resolver isso e o mercado obviamente sabia que a partir de janeiro ficaria sem essa renda mínima garantida. Atualmente está em 10% só a desocupação, também ponto positivo para o LVBI. E aí ele fecha essa parte de locações dizendo para a gente que a taxa de vacância física do fundo é só de 3,3%, então uma taxa bem baixinha. E para finalizar nosso slide aqui, a gestora decidiu de forma voluntária conceder desconto na taxa de gestão equivalente a 0,8% ao ano por um período de 4 meses, sobre o montante proveniente da terceira oferta disponível para a aquisição de ativos. Pontos importantes: primeiro, esse desconto vai representar 1 centavo por cota, o que é interessante para você cotista. E um ponto de preocupação que eu vejo aqui é esse período de 4 meses. Isso porque em call, agora em março, a gestão falou para o mercado que as alocações deveriam acontecer de 30 a 90 dias. Então a gente percebe aqui que já houve a extensão de mais um mês de espera. Partindo para a mini DRE do fundo, a gente percebe que houve uma evolução da receita imobiliária, saindo de 6 milhões do resultado caixa de fevereiro para 7,2 milhões agora em março. Isso reflete as duas novas alocações, ativo Jandira e ativo Betim, e esse crescimento acabou representando a evolução de 5 centavos na distribuição, saiu de 0,47 para 0,52. E aqui algumas coisas importantes para a gente notar. Tenho certeza que em nenhum outro lugar você viu isso, esse tipo de informação. Vamos tentar projetar um futuro rendimento, considerando que houve uma nova alocação lá no ativo de Itapevi. Considerando que só 2/3 da receita dos novos ativos locados em fevereiro representaram resultado caixa agora em março. E considerando mais aquele 1 centavo da diminuição da taxa de gestão e administração, dá para entender que esse rendimento vai melhorar. A gente não sabe o quanto. Eu imagino que deve melhorar aí para torno de 0,56, 0,57. E vamos ver se isso realmente se reflete no resultado do próximo mês. Continuando os highlights do relatório gerencial, olha que legal a alocação por ativo. Atualmente 32% da receita vem do ativo de Extrema. Obviamente isso aqui parece um pouquinho mais preocupante, mas a gente percebe que o ativo de Extrema é um ativo que tem mais locatários, né? Então ele é um multiusuário. Os demais ativos representam uma receita bem pulverizada. Outro dado legal, a alocação por inquilino. A gente vê uma preponderância aqui na DHL, mas com a saída lá do ativo Araucária, isso aqui vai reduzir muito e vai entrar aqui a presença da Magazine Luiza. Olhando a natureza dos contratos, são 27% atípicos e 73% típicos. E aqui um dado interessante. A gestão ela fala que é importante fazer essa mescla de contratos atípicos e típicos, porque os atípicos eles dão uma sustentação de contratos mais longos, uma receita mais parametrizada. Porém, a gestão ela prefere os contratos típicos. Por quê? Primeiro, porque dá para surfar o boom logístico. A gente sabe que o mercado logístico está numa crescente muito grande, então muito provavelmente para as próximas revisionais o fundo vai conseguir elevar o valor do aluguel. Além disso, o contrato típico ele não camufla um ativo ruim. De repente você tem um ativo ruim que não tem uma profundidade, não tem uma boa localização, mas está guardado por um contrato atípico e o investidor vê aquele cap rate elevado e acha que o imóvel é muito bom, quando na verdade quando aquele inquilino sair, esse contrato acabar, a renda pode diminuir muito, ok? Olhando agora os ativos do fundo, um dado para a gente ficar esperto aqui é que desses 8 ativos, só 2 são multiusuários, tá? Então são 6 ativos monousuários aí, embora todos com contratos longos, com empresas muito sólidas.
Isso é um pouco preocupante, porque se de repente dá um problema e 2 ativos ficam desocupados, a renda vai lá para baixo. Outro dado que eu quis anotar aqui pra gente, só um dos ativos tem mais de 100 mil metros quadrados. Então a gente percebe que a VBI gosta de trabalhar com ativos menores. Como a gente já ressaltou, tem uma vacância física bem baixinha de 3,3%. Outro dado que eu reforço aqui, 82 meses de prazo remanescente dos contratos. Então são contratos bem longos. E para finalizar, eu trago aqui os dados da operação da aquisição desses 2 ativos, Betim e Jandira, que são os novos ativos do portfólio. O valor total da operação foi de 305 milhões de reais, sendo que 184 milhões 398 mil foram pagos à vista, sendo o valor residual referente a passivo, a dívida, no valor de 120 milhões 713 mil. Aqui algumas coisas interessantes para a gente abordar. Primeiro, esse fundo tem alavancagem. Outro dado é que a gente vê que tem esses 11 centavos por cota que já estão naquela DRE que a gente viu, com o aumento daqueles 5 centavos de fevereiro para março, só que não foi 100% desses 11 centavos que integraram aquela receita, foi cerca de 2/3 só. E o que é esse cash on cash? É a divisão da receita que esses ativos vão trazer pelo valor pago à vista. Então tem 8,1% aí de rendimento. Quando for quitado o restante da dívida, esse dividend yield cai. Olhando agora para o portfólio, 5 dos ativos estão em São Paulo. Panorama de mercado muito legal que a gestão traz para a gente. 100% do portfólio está localizado dentro do raio 30. Raio 30 significa 30 quilômetros partindo do centro da cidade de São Paulo. E a gente percebe aqui que a taxa de vacância é só de 9,1%, ou seja, a gestão mostra aqui pra gente que tem um portfólio de uma localização excelente. Falando especificamente dos ativos, eu trouxe aqui um deles, o ativo Jandira, é um ativo classe A. Ele tem uma área total de 188 mil metros quadrados, uma ABL de 45.634 metros quadrados. Então, a gente já percebe aqui que tem uma área disponível, tem uma área possível de expansão. Além disso, esse ativo tem ótimas características, pé direito de 7 metros e 12 metros, 6 toneladas por metro quadrado de carga de piso e uma ABL de 351 metros quadrados por doca. Geralmente um ativo classe A tem mais ou menos 350 metros quadrados por doca. Ele está 100% locado para DHL até 2027, então é um contrato bem longo. Essa região aqui já é difícil de achar terrenos muito bons disponíveis, ok? Falando agora do portfólio de Minas Gerais, são 2 ativos no estado. O primeiro deles é um ativo classe A em Extrema. A gente sabe que Extrema é um polo logístico, é uma cidade que consegue atender São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É uma cidade extremamente importante dentro do segmento logístico. E o outro ativo é o ativo Betim, que está aqui dentro do raio 15 para atender o município de Belo Horizonte. E a gestão traz aqui para a gente que essa região tem uma vacância de só 6,4%. As características dele também são de classe A. E a gestão fala aqui para a gente outras características. É um ativo 100% locado para a Amazon, então um cliente excelente, com vencimento para 2030, então um ativo muito longo. E segundo a gestão, ele tem um potencial de expansão de 20 mil metros quadrados. E continuando a análise de mercado, o fundo informa que é uma região com barreira de entrada para novos empreendimentos e alto custo de reposição. Por que é uma região com barreira de entrada? Porque essa região aqui tem uma topografia complexa. Não é qualquer lugar que você consegue de fato fazer um galpão logístico. Para finalizar, falando agora do ativo do Paraná, o ativo Araucária, ele fica aqui no raio 30, que tem uma vacância de 9,1%. Ele acabou de ser locado para a Magazine Luiza por 5 anos, de maio de 2021 a maio de 2026, num contrato típico e com um incremento aí de 0,08 por cota. Lembrando que esse ativo estava alocado para DHL e representava 0,07 por cota, então teve um aumentozinho aí no preço de locação. E interessante a gente perceber que o fundo ele teve que fazer algumas alterações no ativo, ele teve que aumentar o número de estacionamento, ele teve que fazer docas aqui do outro lado para atender o tipo de operação da Magazine Luiza, e além disso fez a expansão do galpão, inserindo aqui mais 4 mil metros quadrados de ABL. Alguns insights importantes do LVBI: ele é focado em localização estratégica, liquidez e qualidade. Mais de 50% do portfólio em São Paulo e o restante do portfólio visando expandir para polos específicos, ali para centros urbanos que vão demandar
muito do e-commerce. Liquidez significa que são ativos que são de fácil reposição. E qualidade, todos os ativos do LVBI são de classe A. Segundo a gestão, são 6 ativos em pipeline para resolver aqueles 250 milhões de reais em caixa, sendo 36% desse portfólio para a região Nordeste e o restante para São Paulo. Após essa alocação ser completada, existe um guidance da gestão de voltar a distribuir 0,65 por cota. Além disso, como eu já falei para vocês, ele tem entre 25 e 50 milhões de reais para a futura expansão dos ativos atuais. O gestor explica para a gente que a expectativa do fundo para voo de cruzeiro, para o fundo estar ali tranquilinho, é atingir um total de 2 bilhões de reais, com cada ativo representando no máximo 10% do PL. Dado que eu anoto aqui, já tinha comentado com vocês, o foco é em contratos atípicos e típicos. E por fim, um dado que eu acho preocupante, ele é muito atrelado a galpões pequenos e monousuários. Como eu já falei para vocês, de repente dá problema em 2 ativos de uma vez, isso gera um impacto muito grande no rendimento. E aí a pergunta que não quer calar, por que esse fundo despencou tanto? Como a gente já viu, tem 2 fatores muito importantes. Primeiro, a demora muito grande na alocação dos recursos. Faz mais de 6 meses que o fundo está com caixa da última emissão, isso também deixou o mercado extremamente descontente. E segundo, a queda brusca de rendimento nos últimos 6 meses, como a gente viu, ele vinha distribuindo ali 0,64, 0,65, passou a distribuir 0,44 em média. Então, isso por si só já foi suficiente para gerar um estresse muito grande na cotação do fundo, mas também tem alguns outros problemas que a gente tem que levar em conta. Primeiro, novos players crescendo e trazendo yields melhores. A gente vê aí CDIL, BTLG, HSLG, são todos fundos que estão crescendo de PL, estão trazendo rendimento importante e aí o LVBI acabou sendo preterido. Desde 2016, o segmento de logística tem uma métrica de 20 a 21 reais por metro quadrado. Isso é muito pouco e não vem sendo reajustado. Muito se esperava que houvesse um reajuste expressivo já para o ano de 2020 e 2021, isso não aconteceu, tanto que a gente percebe que o segmento todo de logística vem sofrendo um certo impacto na cotação. Outro item, os cap rates espremidos. A própria gestão já abordou que a ideia inicial com a emissão era um cap de 8,5% a 9%, e no último call trimestral já mostrou para a gente que isso deve cair em 0,5%, então esse cap deve ficar entre 8% e 8,5%, e isso vem acontecendo em razão da concorrência. Como existiu esse boom no segmento de logística, tem muita gente indo atrás de galpão, então os ativos estão ficando muito caros, e por fim, a taxa de administração e gestão do fundo, que eu acho cara, como a gente falou, 1,3%, acho que ela é um pouquinho salgada, isso também afugenta muita gente. Para finalizar, pensar um pouquinho do futuro do segmento de logística. Esses dados aqui vêm complementar alguns dados que eu trouxe lá no vídeo do XPLG11. Se você ainda não viu, tá sensacional, vai ficar aqui no card para você poder acompanhar. O segmento segue em franca expansão e impulsionado pela pandemia, isso é falar um pouco do óbvio, mas os dados são muito interessantes. O fechamento recente apontou um crescimento de 73,88% em vendas no segmento e-commerce em 2020, segundo a Câmara Brasileira de Economia Digital. O mercado ainda é subofertado, o Brasil todo tem menos galpões do que algumas cidades nos Estados Unidos ou algumas cidades do Canadá. Segundo a CBRE, a gente tem 27,8 milhões de metros quadrados de parques logísticos, e segundo a Colliers, a gente só tem 16,7 milhões de metros quadrados de parque logístico com alto padrão. Então a gente vê que tem uma necessidade de galpão em geral e especialmente de galpão de qualidade. Existe uma previsão de crescimento do e-commerce em 26% segundo a consultoria EBIT Nielsen. E para a XP Investimento esse crescimento vai ser ainda maior, de 32%. No mundo todo, o e-commerce deve atingir 4,5 trilhões de dólares em 2021. Existiu uma vacância geral de 19,5% em 2019 e em 2020 essa vacância despencou para 15,6%. Outro dado importante para a gente levar em conta é o custo de reposição crescente, então está ficando cada vez mais caro construir galpões, o que deve forçar o aumento dos aluguéis, já que fica mais caro construir, também há um repasse no valor do aluguel. Para finalizar, pensando que São Paulo o foco está no last mile, que é um conceito ainda incerto, mas que muita gente utiliza aí como raio 30, e aí eu faço essa observação que o LVBI está bem posicionado nessa área. Todos os ativos do fundo em São Paulo são no raio 30. E pensando em logística para o Brasil,
existe uma expansão para os polos no sul, no sudeste e especialmente no nordeste. Em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e Camaçari, na Bahia, são dois vetores aí de crescimento do setor de logística. A gente provavelmente vai acompanhar vários fundos fazendo novas aquisições nessas áreas. Pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído para o conhecimento e para o estudo de vocês. Peço seu like, seu comentário e até a próxima, se Deus quiser.